Mãe da Fiel, cara. Mãe da Fiel. Faz tempo já que eu tenho esse. Porque eu sou mãe, né? Eu tenho o Bernardo, de 13 anos. E aí, quando eu vim pra cá... Aí, tá vendo? Legal. Em 2019, quando eu vim pro Corinthians, aí todo mundo ficou, é a mãe da Fiel, é a mãe da Fiel. E às vezes eles, toda vez assim na torcida, eles gritam mãe. Algumas meninas me chamam de mãe, a Tarsi. E eu tenho esse apelido com o maior carinho do mundo. As meninas te chamam de mãe também. Ai, massa. Acontece alguma coisa assim, tanto na seleção quanto no Corinthians, que eu faço, sei lá, erro uma bola e tal, e que é meio que bizarra, assim, né? Não, a Tamires pode, que a Tamires é mãe. Tem uma passada de pano. Então tem sempre uma passada de pano pra mim. Como é que foi pra você, Tamires, esse lance esse processo de se tornar mãe sendo uma jogadora de futebol? Porque, vamos lá, qual é o momento? Você descobre que você engravidou, você já para? Como é que funciona? Então, eu fui mãe aos 21 anos, hoje eu tenho 35. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, primeiro que o futebol feminino era muito diferente da realidade de hoje. É verdade. Então, isso, né, já é um ponto. Outra que eu não tinha referências de mulheres que jogavam futebol ou de mulheres, talvez, no esporte, assim, que eu acompanhava, que eram mães. Então, eu me vi ali parando de jogar. E é o clube que eu ia em 2009, quando eu liguei para eles falaram, agora você tá grávida, então infelizmente não tem mais como jogar e acabou. E ali eu tinha entendido que o futebol tinha terminado para mim, que ser mãe era algo que tinha acabado o meu sonho, sabe? E depois, com o tempo, eu fui entendendo que não era assim, que eu poderia ter a oportunidade de voltar. E aí eu recebi uma ligação do técnico Wellison, do Atlético Mineiro, me convidando para voltar a jogar. Mas peraí, Tamires, peraí. Você engravidou, daí o time que você tava lá, não dá mais. Isso era o quê? 2010? Eu engravidei em 2009. 2009. Isso. Aí tá bom. Aí o time que você ia não aceitou. Aí teu filho nasceu. Isso, aí eu tive o 2009, né, o período de gestação, o Bernardo nasceu. Aí, quando ele completou 1 ano, em dezembro de 2010, o Wellison me chamou para jogar no Atlético Mineiro, porque antes eu já tinha passado uma temporada no Atlético quando eu era mais nova. Logo ele completou, quando o moleque completou 1 ano, já tinha um telefonema. Isso. E você já, nesse período você se cuidou? Não. Como é que foi essa... Você achou que tinha parado. Nesse período eu tava totalmente parado, assim, zero de esporte, físico, zero. Preparo, assim, nenhum. Né? E aí eu falei, eu quero voltar porque meu coração queimava muito para poder voltar a jogar de novo. E aí eu falei, não, então eu vou. E aí o Bernardo ficou com a minha mãe para mim. Minha mãe, né, cuidou dele. E aí eu ia como eu morava em Caeté, 50 quilômetros ali de Belo Horizonte. Eu saía todo dia de casa às 6 horas da manhã, voltava às 8 horas da noite, treinava e ralei bastante, porque meus primeiros 3 meses eu não conseguia correr nem 15, 20 minutos, voltar sabe? Tudo, né? E eles acreditaram em mim, eu joguei mineiro, fomos campeãs mineiras, depois jogamos a Copa do Brasil. E foi o ano que mudou muito o cenário para mim depois também, porque eu tive uma segunda pausa em 2012. Só que em 2013, quando eu voltei, eu tinha jogado, o técnico da seleção brasileira era o Márcio, que ele era o técnico também do time do São José. E a gente jogou a Copa do Brasil em 2011 contra o São José. E eu fiz um jogo bom. E ele queria me levar pro São José em 2012, uma potência na época. Eu lembro. E aí só que eu falei, não, eu quero parar de novo, pela questão, né, da distância do Bernardo e tal, parei. Em 2013, quando eu voltei, o Márcio me viu no Centro Olímpico e falou, nossa, e ele estava também na seleção brasileira, ele falou, não, eu vou convocar a Tamires, que acho que foi até a Marta que se contundiu e saiu, né, foi cortada, ele falou, vou convocar a Tamires. Aí me convocou, a partir daí eu comecei a minha trajetória na seleção brasileira e não parei mais de jogar futebol. Essa tua segunda pausa foi porque você queria ficar mais perto do teu filho? Foi. Você tava morando aonde? Como é que era? Eu tava em Minas, tava morando em Caeté. Mas aí ele não morava em Caeté? Ele morava comigo em Caeté, só que ela ficava o dia inteiro só que assim, eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 7h30, 8 horas, sabe? Então, e aí... Não, uma rotina punk, né? Não tem como. Fora que jogo viaja, né, velho? Você tem que ficar viajando pra disputar jogos fora de casa. O sentimento da mãe é... que não adianta, o sentimento da mãe é diferente do sentimento do pai, né? E quando você volta a jogar com ele com 1 ano lá, ele ainda tava mamando? Tava. Cara, então deve ter sido Bernardo complicado. mamou até 1 ano e 5 meses. Foi. Nossa. Cara, tu deve ter passado aí um período de... Como é que foi a tua cabeça? Então, eu tive um apoio familiar muito grande. Então, acho que ter a minha mãe
presente ali, cuidando do Bernardo, eu sabia que ele estava em boas mãos. Sim. Só que, e aí, né, junto a tudo isso, eu estava ali tendo uma oportunidade de fazer o que eu mais amava também, que era jogar futebol. Então, a minha cabeça ficava, nossa, tô indo, quando eu volto, o Bernardo já tá dormindo. Então, por isso que eu tive a segunda pausa, né? Porque aí realmente pesou muito mais o lado materno do que o lado profissional. Mas durante essa segunda pausa aí, você se imaginava voltando? Ou foi como na primeira, que você achou que ia acabar o futebol pra você? Não, aí eu não me imaginava assim, voltando totalmente. Eu falei, não, agora eu vou dar um tempo do futebol e vamos ver como vai ser mais pra frente, sabe? Não é que eu não me imaginava totalmente assim, mas quando eu tive... Não sabia meio que não sabia como seria. Só que quando eu voltei, como eu sabia que eu ia voltar em 2013, na segunda vez... Aí eu já me preparei, aí eu fiquei 6 meses treinando, depois que, né, passou um ano, eu falei, não, agora eu quero voltar. E porque eu via o Luciano do Vale narrando o futebol feminino. E era aquela loucura, assim, era eu quero fazer parte disso. Porra. E aí, em 2013, eu falei, não, então eu vou treinar todos os dias, aí ia pra academia todo dia. Às vezes eu levava o Bernardo comigo pra academia, deixava ele naquele trampolim, sabe? Ele ficava pulando e eu treinando. E foi, e aí consegui. Quando eu cheguei no Centro Olímpico pra fazer teste, eu já tava melhor preparada fisicamente. Entendi. Aí você volta pra onde? Eu volto pra São Paulo, pra cá, né, pro Centro Olímpico. Mas aí tinha um time no Centro Olímpico, era isso? O Centro Olímpico era um time. Ah, tá. É o primeiro time campeão brasileiro até. Então, é complicado isso, porque, né, igual ela teve que mudar tudo, aí pra vir, e a partir disso, e aí ele já maior um pouco, né, já começando a depender menos de você, vamos dizer assim, pra começar a surgir, e aí a oportunidade bom que o técnico era da seleção, né, que aí já começou... então, o técnico... começou a te notar, no caso. Isso, né? Quem era o técnico do Centro Olímpico nessa época, em 2013, era o Arthur Elias, que é hoje meu técnico no Corinthians também. E só que o Márcio, ele era o técnico do São José e da seleção brasileira. Então, quando a gente jogou Centro Olímpico em São José, o Márcio viu que eu tinha voltado. Entendi. E foi aí que ele me convocou para a seleção. E a partir daí eu lembro que foi até um torneio que chama Valais Cup na Suíça. E eu fui. Eu estava dormindo ainda, o Arthur, né, que a gente tinha treinado de manhã, eu estava dormindo à tarde, que o Bernardo ia para a escola da tarde nessa época. E aí o Arthur me ligou e falou, quer uma novidade? Eu falei, nossa... Assustei, né? Você foi convocada para a seleção brasileira, e aí você topa aí e tal. Eu falei, claro. Caraca. E aí foi onde tudo começou a acontecer. Então isso quer dizer que hoje ser convocada para a seleção brasileira para Tamires Não é de jeito nenhum. Não. Pô, vai pra terceira Copa, você acha? Eu já tô pensando na próxima e tudo, né? Faz 10 anos, mas olha, eu tô vendo que agora tá chegando perto do fim, né? Naquela época eu tava mais perto do começo. Agora é minha última Copa. Nossa. Que loucura, cara. Pois é, assim, você tem notícia de alguma outra atleta que foi mãe enquanto estava jogando futebol e voltou? Tipo, como é que é isso hoje, né? Também tem alguma, tipo assim, sei lá, no Corinthians, se você falar assim, caramba, eu vou ter o segundo filho, como funcionaria? Eles têm uma base em relação a isso? Então, assim? hoje tem uma lei, né, que como fala, que... Dá protege, apoio, assim, que protege as atletas. Então, hoje não pode o clube, você tem um contrato, você fica grávida, simplesmente dispensarem. Existe uma lei que protege, né, com a FIFA e tudo mais. Os Estados Unidos têm muito essa questão com a Alex Morgan, com outras meninas que já foram mães e têm esse suporte. Eu conheço algumas meninas, assim, tem a Camila, que jogou muito tempo no São Paulo, que tem um filhinho. No Corinthians tem a goleira, a Mariana, que joga com a gente lá, então ela também é mãe, só que o filhinho dela fica lá na Bahia com a mãe dela, e ela tá também tentando futebol, sabe? Ela nunca chegou à seleção brasileira, mas espero que um dia ela chegue também. E aí tem algumas mães, assim, mas eu acabei me tornando uma referência, assim, né? De tudo que eu vivi e que eu não tinha referência, acabei me tornando, e hoje eu sei que hoje já tem esse suporte muito legal, assim, para outros atletas. Então o Bernardo não lembra de você se você não está na seleção brasileira? Não. Teve um período que eu tive seleção permanente também. Então eu saía, ficava fora de casa a semana inteira. É que a seleção, assim, se você for contar a história aqui pra vocês, hoje, né, a seleção brasileira tá no outro patamar. Hoje é mil maravilhas porque, assim, antigamente a gente ficava como se fosse um clube lá em Itu,
como seleção permanente, porque os clubes não davam o suporte necessário para as atletas chegarem com um rendimento bom para grandes competições, preparada fisicamente. Tecnicamente. Então a gente se reunia, ficava a semana inteira lá em Itu, treinando, e aí depois a gente ia para casa no final de semana para conseguir dar uma alimentação boa pra gente, para conseguir dar uma questão física melhor. E aí, esse período que eu ficava muito longe de casa, o Bernardo falava assim pra mim, mãe, eu não quero saber de futebol, eu odeio futebol, só me tira de você. Teve esse período, assim, meio triste. Nossa, assim, eu tive que lidar com tudo isso também. Caraca. Eu aposto mas hoje eu acho que o Bernardo vai ser o maior evangelista desse álbum aqui da escola dele, do bairro. Vai virar e falar, minha mãe, tá? Ele vai abrir aqui, minha mãe. O Corinthians, de olho em reforços para o ano de 2024, está conduzindo suas análises de mercado com discrição e cautela, buscando identificar as oportunidades que considera essenciais para fortalecer sua equipe e alcançar o sucesso nas próximas investidas. Recentemente, a diretoria do Timão recebeu uma informação que pode vir a ser significativa, como o nome de Oscar estará disponível no mercado de transferências em 2024. Contudo, um detalhe especial chama a atenção no que diz respeito ao Corinthians. Os filhos do renomado craque demonstraram um profundo interesse em ver o pai vestindo a camisa do Corinthians. Esse desejo expresso pela família Oscar adiciona um elemento emocional e pessoal à possível negociação, tornando-a ainda mais intrigante para o clube paulista. Oscar, conhecido por sua carreira de destaque no futebol internacional, poderia ser uma adição valiosa ao elenco do Corinthians, não apenas pelo seu talento em campo, mas também pelo impacto que sua chegada poderia ter na torcida e na atmosfera do clube. Será interessante observar como essa história se desenrolará nos próximos meses e se os desejos da família Oscar se concretizarão no cenário corintiano. Vamos, meu timão, para de lutar.